assim, ingressar na arte, né, da poesia, eu lembro, né, que os professores aí no terceiro ano, a gente ia fazer algum texto, eu já vinha com a poesia ali, ainda assim não tão elaborada, né, mas já fazendo, né, meus versinhos ali. Sim. Quando os professores falavam nas chamadas quadrinhas, né, que são estrofes, né, constituídas de apenas 4 versos, né, e eu já comecei a dominar isso aí, né, e aos poucos fui descobrindo a minha habilidade para essa questão da poesia, né. Mas aqui na minha família tem artistas, né, da área da música, como tem meus tios sanfoneiros e tal, e outros músicos, né, mas na área da poesia eu nem conheço, né, se tem alguém, né, na área da poesia. Então é uma coisa assim que veio, acho que eu digo assim que é por obra da natureza, né. Isso, de forma natural, um dom, né, de Deus que foi colocando assim no seu coração. E aí, como você não lembra que teve raízes, né, poetas talvez na família, eu acredito que isso, claro, depois com o tempo acho que você foi crescendo e foi descobrindo outros, né, outros amigos que fazem também poesia e também foram me ajudando a inspirar, né. Aqui de Barreira tem alguém que você lembra assim, depois que você começou a fazer poesias, quem que você lembra? Assim, eu não cheguei o meu contato, assim, até porque a Barreira, ela não teve, assim, né, digamos, grandes poetas, assim, né, de destaque, né. Na época que eu comecei a me inspirar foi realmente no Patativa do Assaré, né, quando eu estava no colégio e por alguns colegas que tinham cordéis, né, do Patativa, né, e de outros que me falha até o nome aqui, né, mas eu lembro que o pequeno vinha para a feira aqui de Barreira e tinha um senhor chamado João que vendia os cordéis, né. Aí eu via aquele pessoal ali, né, ao redor daquele cidadão lá, e nesse período a maioria das pessoas não tinham leitura, não sabiam ler, né. Então comprava o livrinho de cordel, né, e tinha que esperar na fila ali para esse cidadão ler, né. Então você adquiria o cordel e já ficava na fila para ler. Eu lembro que algumas vezes eu pedia meu pai para comprar o livrinho para mim, né. Aí meu pai, mas aí ninguém sabe ler, nem meu pai sabia ler, né, mal assinava o nome e tal. Eu disse, não pai, mas eu fico esperando aqui, ele vai ler para mim, né. Aí ele comprava e ia fazer as atividades dele, né. Eu ficava lá aguardando na filinha para esse senhor chamado de João ler o cordel, né. Sim. Aí ali a gente ficava atento, né, que a gente não sabia ler, né, o que ia dizer ali, qual era o assunto, tal, a gente escolhia lá, né, o tema, o título, né, foi esse meu contato, assim, na rua, né, no popular, né, com o cordel, né. Assim, pessoalmente, tinha os violeiros, né, os violeiros, que não eram pessoas, né, por exemplo, se eu lembro de alguns aqui, né. Houve uma época que o Dinho Raposo, que era de Ocara, né, às vezes vinha aqui para Barreira fazer as cantorias, né. Antônio Barata, né, que era parceiro, chegou a ser parceiro do Dinho Raposo, que eu cheguei a conhecer lá em Ocara, convivi com ele, né. Eu sou professor há 17 anos no município de Ocara, né. E assim, seu Luiz Lopes, né, eram violeiros, né, que eu via assim, isso aí eu achava bonito, né, a maneira que eles criavam aqueles versos, né, mas escrito mesmo eles quase não tinham, né. Então o contato com o folheto mesmo foi mais difícil assim, né, dessas pessoas que faziam a poesia aqui na Bahia. Cheguei a ouvir Lavandeira e não sei bem qual era o outro, né, que eram os coquistas, né, que eles chamavam, né. Também usava a poesia, mas fazendo as emboladas, né, se utilizando como instrumento do pandeiro, né. Era bem mais frequente a questão do violeiro, que eu também tenho uma breve recordação, e essa questão dos coquistas, né. A gente nem sabe o que é coquista, mas a gente só conhece pela televisão o caju e castanha, né? Isso, né? Pela TV. Mas aqui perto de nós tinham pessoas que faziam essa arte, né? Essa cultura, espalhavam essa forma de arte também entre nós. Mas interessante, Ari. E aí, com a questão da sua, digamos assim, escolarização, alfabetização, você foi desenvolvendo a questão dos